E a gente pode até criar papéis, criar funções que talvez nem exista esse profissional perfeito. Então a gente meio que cria esse profissional perfeito. E aí, pessoal, a gente foi caminhando, né? Eu até comentei do ChatGPT, já tem até antes, né, do começo do ano passado, né? A gente já tinha ali trabalhando na parte mais de programação, mas essa interface gráfica meio que mudou o jogo, né? Essa interface gráfica ela mudou o jogo porque qualquer pessoa que não tivesse um conhecimento denso ali de inteligência artificial, não precisava, é só você estar com uma dúvida, você bota a pergunta, você tem a resposta. E aqui é legal porque é até um conceito meio filosófico, né? Quanto melhor a sua pergunta, melhor a resposta, né? A gente tem aquele garbage in, garbage out, né? Se você vai perguntar coisa ruim, vai perguntar bosta, vai vir bosta. Então é meio que isso, né? Garbage in, garbage out. Então a gente volta para um conceito mais filosófico de parar de ser imediatista, eu quero a resposta rápida, eu quero a resposta rápida, mas você dá um passo atrás e fala, como é que eu consigo elaborar melhor essa minha pergunta, o que a gente chama de prompt, né? Esse comando, como é que eu consigo deixar esse comando mais completo para extrair o máximo da inteligência artificial. Então tem profissionais que estão se especializando nessa parte de engenharia de prompt. Como é que eu consigo extrair o máximo, né, da ferramenta, beleza? Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui, deixa eu só falar alguns princípios, dando uma dica, eu gosto de ir passando, né, alguns slides, né, quando a gente vai passando algumas partes da aula, dar algumas dicas práticas, que você já consegue sair do workshop usando, tá? Por exemplo, uma dica prática que eu gosto muito de trabalhar, quando a gente vai fazer, né, trabalhar dentro do ChatGPT, trabalhar com essa parte de prompt, de comando, eu não sei se vocês lembram, mas no começo do ano passado, quando deu esse boom do ChatGPT, saiu uma matéria no Fantástico, que era falando justamente, pegou lá o Fernando Sorocaba, pegou o Péricles, e aí falava assim pro Péricles, dá um comando aí ele botava, eu quero que você atue como Péricles e escreva um pagode, escreva um samba, e aí ele dava o comando, e aí vinha a letra, né, vinha a letra do pagode, vinha a letra do samba, tá? Como se fosse feito pelo Péricles. Por quê? Porque ele deu um comando ali, atue como Péricles. O que ele fez ali? Quando ele botou esse atue como, ele deu um papel, tá? Ele deu um papel, ele atribuiu um papel, ele atribuiu uma função. No ChatGPT, agora eu quero que você seja o Péricles e você vai escrever a música. Mesma coisa com o Fernando Sorocaba. Eu quero que você atue como a gente e, cara, escreva essa música, beleza? Show? Isso é atribuir um papel. Que legal, mas por que você está falando isso? Como é que eu consigo usar isso na área técnica? Dá para usar isso na área técnica? E dá sim, tá? Dá sim. E a gente pode até criar papéis, criar funções que talvez nem exista esse profissional perfeito. Então a gente meio que cria esse profissional perfeito. Então, digamos que eu estou trabalhando com sensoriamento remoto e inteligência artificial. Eu posso dar um papel. Então, antes de eu escrever já a pergunta, qual a diferença de um modelo de tal de terreno para um modelo de tal de superfície? Ao invés de eu já chegar com a pergunta direto, eu vou falar assim, atue como, e aí eu vou botar, atue como um PhD em sensoriamento remoto, com mais de 15 anos de experiência na área de inteligência artificial. Eu criei, tá? Eu criei esse profissional. E aí depois eu vou vir com a pergunta. Então já estou dando papel, ele não vai responder de forma geral, ele vai responder como se ele fosse realmente um especialista naquilo, beleza? Então é uma dica prática que vocês já conseguem utilizar aí, passando o nosso workshop, beleza? O Hamilton já falou, dá um papel, dá bem os detalhes e dá espaço para fazer perguntas. Já falou os 3 prompts que normalmente a gente passa nos treinamentos, tá? O Hamilton está aí, acompanha bem nossos treinamentos, está por dentro, está atualizado. Boa. O que ele falou ali em dar bem os detalhes? O que significa isso de dar bem os detalhes? Porque depende, você quer uma resposta geral, você quer uma resposta técnica, né? Imagina que você vai usar aquela resposta para um artigo científico, então você quer uma resposta técnica. Ou você quer uma resposta didática. Às vezes você está aprendendo, está fazendo algum curso, você não está entendendo um conceito que o professor passou, você quer que ele destrinche aquele conceito, fazendo metáforas, fazendo analogia, usando uma linguagem para uma criança de 10 anos, por exemplo. Então você pode, né, dar esse comando mais descritivo. Então você já deu o papel, você fez a pergunta, só que você vai falar, responda de forma didática, como se fosse explicar para uma criança de 10 anos, fazendo analogias e metáforas. Então ele vai trazer, inclusive eu uso muito isso para ter ideia, né? Para ter ideia de, quando eu pego um estudo de caso, por exemplo, eu quero passar isso para meus alunos de uma forma muito didática, eu posso falar, cara, gere 10 analogias que facilite o entendimento do meu aluno para eu explicar um conceito de espectroscopia, por exemplo. E ele vai lá, ele vai dando, digamos que o raio de luz solar bateu, e ele vai trazendo uma analogia legal ali para a gente estar explicando. Isso, né, dá uma descomplicada em conceitos mais complexos. Teve até um brasileiro que usou o ChatGPT dessa forma para ir estudando, né, e ele passou em vários concursos públicos. Tem uma notícia bem legal, depois você pesquisar brasileiro, aprovado, concurso, ChatGPT. Você consegue achar essas notícias. Então é você extrair o máximo, tá? Não distanciar, mas sim, eu vou usar para estudar, eu vou usar para pedir sugestões de livros, para pegar um livro que eu já li e aprofundar
mais e trazer aplicações dentro da área do setor ambiental, e às vezes o livro não tem nada a ver, e ele vai fazendo conexões legais, usar para fazer brainstorming. E como é que você quer a resposta? Você quer a resposta em texto corrido? Você quer a resposta separado em bullet points? Você quer que ele bote em negrito os principais termos? Então, seja o mais descritivo possível. Isso depois que o Hamilton falou, né? Deixar aberto para fazer pergunta. É muito importante, a gente tem muito o que a gente chama de alucinação. Dentro de alucinação, tá? Às vezes ele inventa uma coisa, né? Ou às vezes ele não entende o seu comando direito. Ainda mais quando você bota um comando muito grande, às vezes ele se perde ali no meio daquele comando. Agora está acontecendo menos isso, mas acontece, tá? Então a gente fala, ó, caso você não tenha certeza do que você vai me responder, cara, primeiro me faça, você é livre para me fazer perguntas, então estou deixando aberto para ele fazer pergunta. Como assim, Henrique? Imagina que eu botei um texto muito grande mesmo, e ele ficou meio confuso ali da resposta, ele não tem certeza, ele te faz outras perguntas, você responde as perguntas e aí sim ele dá a resposta. Então você deixa ele livre, eu falo, ó, caso você não tenha entendido o meu comando, você é livre para me fazer perguntas antes de responder. Ele vai te fazer perguntas, se ele quiser, né, deixar mais claro, beleza? Então são alguns dos princípios de prompt que eu utilizo. Ah, Henrique, você utiliza sempre, qualquer pergunta que você vai fazer no ChatGPT, você bota dessa forma? Não, não sempre, tá? Mas quando eu preciso de algo, né, que eu realmente queira ter uma validação ali, que eu queira ter uma resposta mais completa, uma resposta mais organizada, aí eu coloco, eu quero ter uma resposta mais didática, aí eu coloco esses princípios. Show, pessoal? Beleza? Fechou? Vamos que vamos então, galera. Vamos que vamos. Vamos dando sequência. Só que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, de dar um papel, né, atribuir uma função, seja detalhista, isso aqui é quase que o óbvio, tá? Isso aqui é quase que o óbvio, é importante. Se vocês já sabem disso, se vocês já sabem o óbvio, vocês já estão muito na frente da grande maioria que nem o básico faz, tá? Mas isso é o feijão com arroz, tá? São princípios de prompt, são feijão com arroz. Vamos dar uma avançada? Vamos dar avançada? Isso aqui foi um artigo escrito, tá? Pela galera da Princeton University e do Google DeepMind. É um artigo de maio do ano passado. Tá? Então é um artigo relativamente recente. Tá? O que ele fala? Ele fala outras formas de você usar, né, os modelos de linguagem. Aqui eu estou falando ChatGPT porque é o que eu sei que a maioria das pessoas aqui usam, mas você pode trabalhar, né, dentro do Gemini, você pode usar o Llama, que é open source da Meta, né? Você pode usar o Claude, que é muito bom também. Tem vários modelos de linguagem. O ChatGPT ele não é o único, tá? A gente tem o Large Language Models, tá? Então a gente tem o GPT-4, a gente tem o Claude, a gente tem o Llama, tem diversos modelos de linguagem, beleza? Mas eu vou usar o exemplo, eu vou falar modelos de linguagem como o ChatGPT, porque eu sei que é o que vocês mais conhecem, que vocês mais utilizam, beleza? E o que está dizendo nesse artigo? Tá? O que esse artigo fez? Ele mudou um pouco a forma como você fazia a parte de engenharia de prompt, tá? Como assim? Vamos lá. Normalmente, dentro do ChatGPT, a gente trabalha de uma forma que a gente chama de Chain of Thoughts. Né? O que é o Chain of Thoughts? Eu dou um comando, ele dá uma resposta. Eu dou um comando, ele dá uma resposta. E eu posso fazendo essas iterações. Né? Eu dou o comando, ele dá uma resposta, dou o comando, e vira uma conversa. Como se fosse, né, o seu WhatsApp, quando você está conversando com alguém, é Chain of Thoughts também. Né? Você manda, a não ser que você está mandando mensagem para alguém, a pessoa não te responde. Né? Aí acaba sendo ali, né, a parte né, que a gente chama de single shot, né? Você dá uma entrada e tem uma saída única, tá? Mas no Chain of Thoughts, que é essa cadeia de pensamento, tá? Nessa cadeia de pensamento, a gente sempre dá a pergunta e tem a resposta. Só que como é que a gente pode ir além? E esse artigo aqui, ó, exatamente fala sobre isso, tá? A gente pode, por exemplo, usar o ChatGPT para construir cenários e ele próprio analisa os cenários. Então, imagina que você está com um problema para resolver, você não sabe qual caminho seguir, qual estratégia. Você vai falar, ó, ChatGPT, eu quero que você pegue esse meu problema, que eu estou trazendo de forma bem descritiva para você aqui, bem detalhada, eu quero que você crie 3 cenários de solução. E aí ele vai lá e ele vai criar os 3 cenários de solução. Tá vendo? Ó, criou, tá vendo que está saindo ali? Ó? É o último ali, deu, Tree of Thoughts, tá? Então essa árvore de pensamentos. Então você criou 3 soluções, beleza. Dessas 3 soluções, eu quero que você analise. Então você cria como se fosse um outro robô dentro do ChatGPT e ele vai analisar. Então eu quero que você analise em relação a custos, em relação à viabilidade, né? Você pode escolher os parâmetros que você vai analisar aquela solução. E ele vai analisar e vai falar, ó, essas 2 fazem sentido, essa aqui não faz tanto. E ele fala até para atribuir, né, de 0 a 10, você pode dar uma nota de 0 a 10 para cada uma das soluções, exclui a pior. E você pode fazer nessa iteração quantas vezes você quiser. Você vê que o resultado, depois de um tempo, as iterações começam a se repetir, tá? Mas o resultado fica muito bom, muito bom. Então é uma outra forma de você pensar ali fora da caixa, tá? Então trabalhar com Tree of Thoughts.